Hello, students! A pronúncia em inglês é um desafio para você? Você se sente pouco confortável pronunciando as palavras, iniciando uma conversação? Você já é aluno de inglês de intermediário ou até mais avançado e ainda tem essa resistência? Ou você está começando e realmente não tem ideia como é que faz para pronunciar corretamente? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, vamos bater um papo a respeito. Primeiro, desse dilema. Qual é o segredo? O porquê que é tão difícil? E eu acredito, por estar aqui há 29 anos, que você entendendo qual é o processo, por que é tão difícil, te decodificando esse dilema, vai ficar mais fácil e mais rápido de você entrar nesse mundo, se sentir menos culpado e começar a pronunciar corretamente. Mesmo que não seja perfeito, porque você precisa entender o processo e aperfeiçoando ele aos poucos, ok? É um processo. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui hoje, nesse bate-papo, é te apresentar um aplicativo que provavelmente você já tem ele baixado no seu celular, que você já sabe como usar, que você recorre a ele quase todos os dias, mas que você está utilizando de maneira equivocada. E aí eu vou te contar como usar esse aplicativo a seu favor. E aí a gente desvenda tudo isso. Ok? Meu nome é Lana, eu sou pedagoga de formação e English Teacher por paixão. E estou aqui para te ajudar nesse processo de desvendar todos esses segredos para chegar à fluência. Vamos lá? Então vamos, em primeiro lugar, desmistificar, entender por que é tão difícil e por que eu não aprendo. Por que para mim é mais difícil? Não é, gente. Para todos é difícil. Vamos fazer um paralelo com o português. Em português, eu vou ler e escrever e falar igualmente. Olha só que interessante. Português é uma língua que tem uma gramática mais desafiadora. Em compensação, como eu falo e escrevo da mesma maneira, eu vou entender isso de maneira muito automática, vai ser muito fácil. Porque eu vou juntar duas letras, vai dar uma palavra, juntar três letras, vai dar outra palavra. Eu tenho também os acentos, não tenho? Então, quando eu tenho um O com um acento em cima, o que significa? Que eu vou falar O, não é? Então, avó e avô vão estar sinalizados graficamente pelos acentos, não é verdade? Em inglês eu não tenho acentos. E aí, Lana, como é que eu desvendo tudo isso então? A primeira coisa é a gente entender, a fazer um comparativo bem interessante. Olha só, se eu souber que tudo isso vem dos sons, já começa a ficar mais fácil, não é mesmo? Então vamos lá, vamos comparar espanhol, português e inglês. Eu vou trabalhar primeiro com as vogais. Então, como é que funciona as vogais nesses três idiomas? Veja bem, em espanhol eu tenho 5 vogais, assim como em português e em inglês. Só que em espanhol eu tenho só 5 sons. Quando eu passo para o português, eu já amplio isso, então eu tenho 8 sons. E tudo me ajuda, esses acentos, eles me ajudam, né? Então essa grafia, ela é diferente. E aí, então eu tenho um decodificador. Em inglês, só as vogais são mais de 20 sons, e as mesmas 5 vogais. Isso atrapalha um pouquinho o nosso desvendar desse mistério, não é? E é por isso que é tão difícil. Mas eu queria te dizer que não é difícil para você que é brasileiro. Não é difícil para você que está aprendendo inglês como segunda língua. É difícil para todo mundo. É difícil para o nativo. Se ele não ouviu ainda aquela palavra, a chance dele pronunciar aquela palavra de maneira incorreta é enorme. Quase 90%, 100%. Porque se ele nunca ouviu, provavelmente ele vai pronunciar errado. Ele vai ter que ter ouvido a primeira vez. Ou ser um especialista em fonética e desvendar pelo código fonético.
E é isso que as pessoas que falam inglês como primeira língua fazem. Por isso que aqui no Brasil, quando você vai para a escola e já fala português, você vai aprender a escrever, a ler, lá na escola você não tem uma matéria soletrar como português, como matemática, como geografia, porque está tudo inserido na matéria português. Quando você vai para a escola como criança, num país onde inglês é falado como primeira língua, as crianças têm uma matéria separada do inglês, que é soletrar. Dentro, né, dessa matéria tem uma matéria especial que é soletrar. E você já deve ter visto nos filmes, nas séries, esses concursos, né, que eles fazem entre os estados, as crianças fazem, os adultos fazem, tem grandes prêmios, inclusive, para quem soletra corretamente. Por quê? Eu falo uma palavra, mas e soletrá-la? Eu não sei quais são as letras que vão nessa palavra, não posso nunca ter certeza. Então, eu preciso fazer esse treino. Então, agora, eu queria que, tendo sido desvendado esse dilema, que você não tivesse mais traumas de, nossa, por que eu não aprendo? Não é que você não aprende, é que você não tinha entendido ainda que era difícil mesmo e que até os nativos têm esse desafio. Então, eu preciso de uma ajuda, e é o que eu vim fazer aqui hoje, te mostrando esse aplicativo, como é que você vai usar esse aplicativo que você já tem aí no seu celular e como é que você faz para ouvir essa palavra corretamente. Se preocupe sempre em ouvir as palavras corretamente primeiro e uma ajudinha ali com o código fonético, porque às vezes, mesmo ouvindo, eu não consigo entender exatamente o que está sendo falado. Sabe por quê? Porque o meu cérebro de pessoa que fala português vai me dizer assim: se tem um T ali naquela palavra, significa que eu tenho que falar esse T. Se tem um L, eu tenho que falar aquele L, normalmente com som de U em português, não é? Então, eu vendo a grafia o código fonético daquela palavra, isso vai me ajudar a ligar as duas coisas e desvendar esse mistério. Então é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou dividir a minha tela com vocês. Eu poderia ter feito uns prints aqui para mostrar só para vocês, mas eu gostaria que vocês ouvissem o som e como é que isso funciona no dia a dia. Então eu vou dividir minha tela e vou mostrar meu celular para vocês. E aí, o meu celular é um iPhone. E eu não tenho um Android aqui para mostrar para vocês, mas não acredito que seja diferente. Você talvez tenha só que clicar em um lugar ou outro para fazer, deve ter alguma coisa de diferente, muito pequena, que é fácil de você desvendar. Então vamos lá. Eu vou dividir minha tela com você, vou te mostrar o meu telefone e a gente vai fazer na prática, porque é o melhor jeito de aprender, não é? Então vem comigo, vamos lá. Olha só. Eu vou dividir aqui a minha tela e vou mostrar para você o meu celular. Vamos lá. Olha só que legal. Eu vou aqui dividir, você vai ver o meu celular e aí, olha só, agora você já está vendo o meu celular. Então, eu vou mexer aqui no meu celular e você vai acompanhar comigo. Olha só que legal. Eu vou abrir este aplicativo aqui, eu tenho um monte, né? Olha só, as coisas que eu uso para o inglês, eu também uso o Google Tradutor, porque como eu te falei, tem muitas palavras que nem o nativo não sabe pronunciar ainda. Então vamos lá, tá vendo esse ícone aqui, olha, deixa eu circular aqui para você. Tá vendo esse ícone, o Google Translator? Então você vai clicar nesse aplicativo, se você não tem ainda ele baixado, baixe esse aplicativo, aí você vai entrar nesta tela. Né? Na tela do aplicativo. Aí vamos lá, vou puxar ela aqui do lado para que você possa visualizar melhor. Então, olha só que interessante. Você vai digitar aqui, você tem duas janelas, olha, você tem muitas línguas, provavelmente você vai usar português e inglês. Então, é só você mexer nessas setinhas aqui, ó, para trocar de inglês para português e de português para inglês. Então, assim, quando você não sabe o que uma palavra, como ela é escrita, uma palavra,
e você não sabe a tradução, ou você não sabe como que é essa palavra em inglês, então você vai mudar aqui, você vai pegar do português para o inglês. Se você já sabe essa palavra em inglês e você só quer saber a pronúncia, então você vai escrever ela aqui, já na janela do inglês. Então eu vou dar um exemplo para você, um exemplo de uma palavra que tem a mesma grafia e que está, né, sendo usada a todo momento. Então eu tenho aqui a palavra digital, né? Em português, olha só, em português a palavra digital, ela é escrita da mesma maneira como ela é escrita em inglês. Olha que desafio. E aí, se eu falar digital, um nativo vai entender? Não vai. E aí, vamos ver como é que eu falo essa palavra. Então, se eu tenho, recapitulando aqui, eu só tenho a palavra em português, eu venho aqui, escrevo a palavra em português e ele vai me dizer como é que ela é em inglês. Tá vendo que aqui só tem a palavra e o som? Pois é, então eu tenho que transferir, né? Eu escrevo a palavra do lado se for muito diferente, nesse caso a palavra é a mesma, e aí eu transfiro para a tela do inglês. Por quê? Porque quando eu transfiro para a tela do inglês, ele vai me apresentar aqui, olha, o código fonético. Olha que interessante. Então, a palavra digital em português, vamos ver como ela é falada em inglês? Depois a gente desvenda aqui pelo código fonético. Então, eu já descobri que a palavra digital em português e em inglês, ela é escrita da mesma maneira, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou ouvir essa palavra em primeiro lugar. Digital. Para quem não ouviu com um som talvez autossuficiente, a palavra digital em português se fala Digital. digital em inglês. Então, o que eu tenho que perceber primeiro? Que a palavra digital, olha só, o L em português, normalmente a gente transforma, se você perceber sempre, na vogal U, digital, né? E você percebe digital que a sílaba tônica é a última, é o tal, não é? Em inglês, você vai ver que esse não é a realidade, olha só. Opa! Em inglês, eu vou falar primeiro a primeira sílaba. Então, eu começo como, olha lá em cima, digital, 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 ok? Então, eu vejo que o L, ele é falado como L, como eu vejo no alfabeto, e que a sílaba tônica é a primeira. Eu começo com uma entonação mais alta e vou descendo. Olha que interessante. Então, se eu aperto aqui em cima, eu vou ouvir a palavra. Vejo a palavra escrita e vejo o código fonético dessa palavra. Por que eu estou dizendo para vocês que a primeira sílaba é a tônica? Porque tá vendo que tem um apóstrofe aqui antes da palavra? Significa que toda vez que eu vejo esse sinalzinho aqui, é porque a sílaba tônica é essa. Se não fosse essa, ele estaria em outro lugar. Em seguida, olha só que código interessante. Eu vejo que aqui no final, apesar da grafia ser igual e aqui ter um T, que esse T não é pronunciado. Não tem o T aqui, tem? Tem um D. Então eu tenho que pronunciar essa palavra como digital, doll, ok? Então eu tenho que colocar um D no lugar do T. Isso me ajuda? Muito, porque se eu pronunciar essa palavra várias vezes, eu vou chegar à perfeição, com certeza, eu não vou ter problemas com isso. E quando, olha só o mais importante, quando eu ouvir essa palavra em um filme, numa música, numa conversa, eu já vou ligar uma coisa com outra. Ele está falando digital, não porque ele está falando errado, mas porque
essa palavra não tem o T. É o mesmo caso, por exemplo, de você dizer castelo em inglês, né? Então, a pessoa, se ela for ver a grafia, né, se ela for escrever a palavra, ela vai escrever. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês, que aí eu te dou mais um exemplo, acho que ajuda bastante, né? Então, castelo em inglês. Como eu já sei escrever, então eu não vou passar por aquela fase que eu te falei, em que você... Deixa eu ver só se o meu iPhone não está mais transmitindo. Pode ser isso, né? Vamos ver aqui. Se não estiver transmitindo, eu entro novamente. E aí você vai ver de novo. Aham, eu acho que estava meio travadinho. Vamos ver. Aqui, olha só. Entrou agora. Agora apareceu a palavra castelo em português, que em inglês, olha só que interessante. Você está vendo que eu não tenho esse T de novo aqui? Não é interessante isso? Se eu não tenho esse T, isso significa o quê? Espera aí, deixa eu fazer novamente a conexão. E aí eu te mostro a tela, para a gente ter mais um exemplo, só para você ter mais um exemplo de como é que funciona. Então eu tenho a palavra em português aqui, aí ela é bem diferente, não é como digital, ela é bem diferente em inglês. E olha, eu não tenho esse T de novo aqui na palavra castelo. Vou ver que a minha sílaba tônica também é a primeira, na verdade é uma sílaba só. E aí eu vou pronunciar essa palavra como castle. Castle. Vamos ver como que o nativo fala? Castle. 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 Vamos ver se dá para vocês ouvirem, se tem som. Eu vou deixar como lição de casa. Olha só que legal. Você vai poder abrir agora aí no seu celular, ver como é que é falado. É só você clicar em cima desse pequeno alto-falante aqui, você vai ver a palavra escrita e você vai ver o código fonético dessa palavra. Quando você olhar aqui, você vai falar, ah, mas aqui não tem esse T então. Aí você vai fazer a associação. Simples? Acredito que tenha pouquíssima diferença no Android. Se tiver, você me conta e eu ajudo você a desvendar mais esse mistério. Combinado? Gostaram da dica? Deu para a gente desvendar mais um mistério? Vamos abrir essa chave e ganhar fluência? Ok, logo teremos outras dicas então para trabalhar. Um beijo.